Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo, como é do nosso compromisso, né? E cara, eu vou atualizar aqui a vocês, vamos trazer aqui um vídeo bem rápido, dinâmico, te atualizando sobre algumas informações, como por exemplo, mercado de transferências tem oferta para o Léo Pereira, que o Flamengo já prontamente recusou e já indicou ao mercado. A venda é só por determinado valor. A outra é sobre uma negociação do Vitor Hugo, né? Você sabe que o Vitor Hugo não faz parte hoje dos planos do Flamengo. Com isso, o Flamengo vai negociando com o clube brasileiro o seu empréstimo. Além disso, hoje tem decisão, né, do Campeonato Mundial e a procura por ingressos acabou sendo um pouco maior daquilo que havia sido esperado. Com isso, vai abrindo ali uma carga. Números do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter na sua melhor marca defensiva, comparado inclusive com os outros 19 clubes, ele acaba liderando com uma certa folga até, tá? Alguns desses números, chega aqui junto com a gente que a gente vai te atualizando tudo por aqui. Hoje, então, logo mais no estádio do Maracanã, o Flamengo decide, né, ali contra o Barcelona, na categoria ali sub-20, né, tem esse jogo, né, desse intercontinental e tal. Aí o cara vai falar assim, pô, mas de novo o jogo no Maracanã? É porque os clubes da Conmebol, eles têm a preferência de escolher o local. Eles fazem com que o clube europeu que tenha, então, essa viagem um pouco mais longa. E com isso, o Flamengo acabou escolhendo novamente jogar, né, em casa, óbvio, né, no Maracanã. E aí, por isso que o jogo é no Maracanã, tá? Então, aí uma oportunidade, né, pra garotada fazer um jogo no Maraca. A venda de ingressos, a gente está falando mais ou menos por cerca de 35 mil torcedores presentes até o momento, e aí com isso eles vão estendendo, pois a venda ela é conforme a procura, né, para não ficar aqueles espaços, sabe como é que é no estádio. Então agora a carga foi para 39. Conforme vai tendo venda de ingressos, eles vão aumentando um pouco, então não tem aquela carga total, por exemplo, cerca de 70 mil ingressos estão disponibilizados, não. Eles vão fazendo parcialmente. No ano passado foi mais ou menos cerca de 40 mil torcedores. Certamente deve ser um número próximo também, essa decisão aí contra o Barcelona, que a garotada vai ter essa oportunidade de jogar com o Maracanã, né? Ao lado ali do torcedor. Jogo legal, jogo maneiro ali pra se desenvolver e também pra conquistar, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, já que a gente tá falando sobre jogador jovem, vamos falar sobre o Vitor Hugo, pois ele voltou pro Flamengo e tá ali conversando por um empréstimo com o Santos. O Jorge Sampaoli estava negociando, antes do Santos, né, contratar ali e confirmar o Vojvoda, o Jorge Sampaoli estava conversando com a diretoria do Santos e ele já via com aquele negócio, né, reforços más, e ele já havia mandado uma lista de reforços. Nessa lista tinha o nome do Vitor Hugo. E por mais que o Santos tenha, né, contratado o Vojvoda, continuou com algumas desses nomes. Continuou ali, né, essa negociação. Só que a negociação com o Vitor Hugo é por empréstimo. O Vitor Hugo sabe que ele não está nos planos do Flamengo e tão pouco a gente vendo ali, né, vai ter oportunidade, né? Um retorno ali de Pulgar, De La Cruz, Saul, Jorginho, esses quatro indiscutíveis. E aí vem Alan e Everton Araújo, que também estão à frente, critério de preparação, de entrosamento, de trabalho mesmo, ele seria uma sétima, oitava opção. Então, com isso, tem ali um debate ali sobre uma possibilidade de empréstimo para o time do Santos nessa temporada, tá? A gente vai ficar de olho em qualquer novidade. O Léo Pereira, rapaziada, verdade que ele despertou ali alguns interesses, né? Porto, Sevilha, só que o Flamengo já prontamente negou todas as ofertas e disse que a única possibilidade do Léo Pereira se transferir nessa janela é pagando a multa, né? Não tem como sair. Então, a multa tá ali para isso. E aí a multa a gente tá falando por cerca de 60 milhões, é uma multa, né, relativamente alta pela idade e pela posição do jogador. Então, com isso, o Flamengo não vai perder ali o Léo Pereira, o que seria de um impacto muito grande para o time do Flamengo. O Léo Pereira, ele é titular do Felipe Luiz, é um dos jogadores que com mais minutos tem, e é quando a gente pega, seja Copa do Brasil, quando o Flamengo estava disputando, Libertadores, mesmo Campeonato Brasileiro, quem que tá sempre na escalação? Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive, o debate que tem quando a gente fala sobre os Léos é sobre as suas cargas de minutos, né, sequências, né, porque... Cara, titular mais do que, né, titular absoluto aí do time do Flamengo, então já tá prontamente, tá, cara, já tá prontamente também recusar as ofertas, só se pagar a multa, creio que nenhum clube vai pagar esse valor da multa aí do atleta, tá? Esses clubes vão buscar outros jogadores por esse valor, fechado? Mas qualquer coisa, a gente traz aqui, o nosso trabalho é esse. Falando sobre Copa Libertadores, ontem até a gente trouxe o vídeo, né, falando que, pô, o Flamengo, né, quem sabe, né, poxa, esse ano histórico aí, quem sabe pode vir a ser, né, mais um, e já tem data, já tem local e já tem horário. Então, vamos lá.
No dia 18 de setembro, às 9h30 da noite, o Flamengo vai receber o Estudiantes do Plata, Estudiantes de La Plata, no estádio do Maracanã, tá? E você sabe que aqui no canal, mais próximo do confronto, a gente vai fazer um vídeo apenas sobre o Estudiantes. Nós vamos estudar os Estudiantes e eu vou trazer aqui para vocês, beleza? A gente vai conhecer esse time argentino, mas mais próximo ao confronto. Então, dia 18, 9h30, Maracanã. E o jogo decisivo dessas quartas de final no dia 25, lá em La Plata. Espero que o Gonçalo se sinta em casa. Também às 9h30, o Estudiantes vai receber então o Flamengo e aí a gente define essas quartas de final da Copa Libertadores. Quem sabe, Flamengo na semifinal. Então, já pode anotar na sua agenda. Deixa também aí o seu like. Vamos continuar aqui com as nossas informações bem rápidas. Esse boletim, papum, sem perda de tempo. Deixa a sua curtida, deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, é muito importante pro nosso canal. Fechado? Vamos para um número interessante. Primeiro, individualmente, sobre o Saúl. Eu tenho visto alguns comentários sobre o Saúl, a galera tal, falando assim sobre ele e tal. Ele que tem se apresentado bem, né? Tá numa crescente, né, nesses últimos jogos. Gente, só um detalhe, tá? É só um parênteses. Ou, se você quiser, um asterisco. O Saúl é mais novo que o Arrascaeta, tá? A galera também tem uma galera aí que tá tratando o Saúl como se... Calma, pô. Ele é mais novo que o Arrascaeta, por exemplo. Beleza? Então, ó, números positivos, tá, dele. 5 jogos, né? E aí teve 15 minutos ali, 20 minutos ali e tal. Como titular, foram 2 jogos. 200 ações já com bola, já vai mostrando. Esse número vai... Cada vez vai escalar... Porque aquilo passa muito por esses dois jogadores. Trabalham né? Jorginho, Saúl, esses dois jogadores trabalham na linha defensiva, na frente dessa linha defensiva, melhor dizendo. Eles trabalham demais com a bola. 149 passes ao total. Ele acertou 126, tá com 85%. Já ganhou 17 duelos, 6 finalizações, né? Uma foi no gol, 8 desarmes e já recuperou 14 bolas. Um número bem positivo, né, do Saúl nesse início aí no Flamengo. E tem mais. E aí não passa só pelo Saúl, passa por todo esse Flamengo praticamente nesse turno do Campeonato Brasileiro. Só dar uma dica maneira para vocês. Aproveita nesse final de semana, pois o nosso cupom Godoy também está em dobro. Então veja só, você entra lá no site da Golcase que já está com a promoção dobradinha. Você leva 2 e paga apenas 1. E o nosso cupom Godoy também está com dobro. Vai te dar o dobro de desconto. Melhor oportunidade e eu te garanto. Capinhas de celular, garrafas térmicas, copos, cara. Qualidade, você pode personalizar com o seu nome também. Coloca lá do Flamengo. Eu já separei as minhas. Em breve eu vou até mostrar para vocês. Está show de bola. Beleza? Então aproveita a promoção nesse final de semana, pois além da dobradinha, você leva 2 e paga 1, o nosso cupom tá em dobro também. Vai até domingo, né? Tá? A oferta do nosso cupom. Tamo junto. Descrição do vídeo, comentário fixado, Golcase, nosso cupom Godoy. Tamo junto. Flamengo é o seguinte, rapaziada. 20 clubes do Campeonato Brasileiro, somente 3 não sofreram a partir de 200 finalizações. Só que aí, sabe aquele chute aleatório lá da casa do caramba? Então, ele conta como uma finalização. Então, chutou, vale como uma finalização. Por que eu tô falando isso? Porque esse número é um número bruto. Eu vou trazer para vocês, mais para frente, o número de chances criadas. Por quê? Chances claras criadas. Chances claras criadas e finalizações é bem diferente, né? Porque o cara dá um chute lá da casa do caramba, conta como finalização, mas a chance não é nada clara. O Flamengo coloca o número lá para baixo e a diferença ela é grande. Então vamos lá. Os 3 clubes que menos recebem finalização, porque chances claras criadas, o Flamengo recebe menos ainda, tá? Fluminense, 192. Palmeiras, 180. E o Flamengo, todos esses jogos do Campeonato Brasileiro, apenas 170. Sendo que eu vou trazer para vocês chances claras criadas pelos adversários. Vocês vão ver que esse número vai reduzir a quase 45%, quase 50%. Então, assim, Flamengo, pouquíssimas oportunidades que dá ao adversário. E eu acho que essa tem sido uma característica importante para esse Flamengo dessa temporada de 2025. É a sua segurança defensiva. E eu não falo sobre Léo Pereira e Léo Ortiz somente. É sobre o conjunto do Flamengo na organização defensiva. Eu acho que, inclusive, foi uma aula contra o Internacional
que dá poucas chances claras ao adversário. O adversário precisa ser muito inventivo para conseguir chegar à meta do Flamengo, pois o Flamengo tem uma segurança, uma estabilidade defensiva ao longo da temporada interessante. A gente tem visto isso aí nos jogos do Campeonato Brasileiro e também, claro, agora recentemente na Copa Libertadores, que já tem data que a gente trouxe aqui. Beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui, então. Deixa o seu like, deixa sua curtida. Esse foi um boletim informativo, te atualizando sobre transferência, sobre alguns números importantes aí sobre o Flamengo. Próximo jogo é na segunda-feira contra o Vitória. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Grande abraço, grande final de semana a todos. Tamo junto. Até amanhã. Valeu!